Você quer ou quer que eu apresente? Você quer Não apresentar ou quer que eu apresenta, apresente? não? Apresenta. Tá bom. Gente, boa tarde. Bom dia para quem é do México. Boa tarde para quem está aqui no Brasil. Vamos começar mais um dos nossos encontros, né? Desse nosso curso binacional. E hoje com a convidada Giovana Deltri, que é minha colega na UERJ, né? Pesquisadora, professora de literatura brasileira, na graduação e na pós-graduação. E ela organizou alguns livros, né? E tem autoria em alguns outros que são importantíssimos para pensar o samba, principalmente, né? E também a cidade. São temas da professora Giovana Deltri. Então, ela é autora de No Fio da Navalha, Malandragem na Literatura e no Samba, e Clara Nunes Guerreira, da coleção O Livro do Disco, que é de 2018. Ela organizou, em conjunto com outros autores e pesquisadores da literatura contemporânea, Alguma Prosa, Ensaio sobre Literatura Brasileira Contemporânea, e O Futuro pelo Retrovisor, Inquietudes da Literatura Brasileira Contemporânea. E a professora Giovana Deltri hoje vai falar um pouco sobre o Luiz Rufato, mas num viés que é esse, que parte dessa pergunta tão incrível hoje, né, no meio da pandemia, que é essa: ainda é possível caminhar? Para pensar, então, a experiência urbana na literatura contemporânea brasileira. Então, sem delongas, eu vou passar a palavra à Giovana Deltri, e, como sempre, vocês podem fazer perguntas, né, aqui no nosso chat do Zoom, e também quem está nos assistindo pelo YouTube pode fazer suas perguntas lá, que no final, então, a professora Giovana vai responder também as questões que vocês quiserem colocar. Quem está aqui também pode optar por falar, né, por abrir o microfone e falar, né, lá mais no finalzinho da conversa, né? Finalzinho não, depois dessa primeira fala da professora Giovana, num determinado momento a gente vai abrir, então, para a conversa. Então, muito obrigada, professora Giovana, por ter aceito o nosso convite e por estar aqui conversando com a gente hoje. Eu que agradeço a Ieda e a Cláudia por esse projeto tão incrível, né? A gente separados, mas unidos aqui, nesse momento que é tão importante, significativo para nós, ainda mais falando sobre a América Latina, né? Eu acho que a gente, principalmente a partir do Brasil, né? A gente tem uma visão, às vezes, muito distanciada, muito separada, e eu acho que ainda a gente precisa ainda redescobrir essa nossa latinidade de outras formas, né? Então, eu fico muito feliz por essa troca, de estar nesse espaço virtualmente, né? Mas eu espero contribuir aqui para essa nossa conversa sobre literatura brasileira. Antes de começar, eu só queria fazer uma pergunta técnica. Fica aparecendo para mim o pessoal pedindo admissão. Você não precisa, não precisa, a gente, porque vai pedir para a gente, tá bom. Aí a gente aceita. Então tá ótimo. Então, como a Ieda disse, né, e como esse resumo, essa apresentação da minha fala já indica, a minha ideia hoje é a gente tentar, obviamente, não fechar, não ter uma conclusão, a pergunta indica justamente isso, né, não é uma conclusão sobre, mas uma incitação a gente pensar criticamente, por meio da literatura e nesse contexto da pandemia também, a própria caminhada, já que se torna algo visível, né, nesse momento, a não caminhada, o não pertencimento à rua, mas que já desde a gente pode falar, né, desde o final do século passado, se torna um problema à medida em que o capitalismo avança, em que há uma aceleração do tempo e uma necessidade cada vez mais brutal de se estar na rua a serviço de alguma coisa, né? Ou do trabalho, ou do consumo, e mesmo uma imagem da rua como um lugar construído também, em grande parte, né, por essas estratégias da violência capitalista. Claro que há uma violência real, não estou negando isso,
mas uma estratégia também de descrever a rua como esse local do perigo, né? Em que se opõe à ideia do lar, da casa, ou do shopping center e de outros locais de controle do Estado como os lugares da segurança. Então, eu fiz aqui alguns tópicos, um roteiro, enfim, e nós depois podemos conversar de uma maneira mais aprofundada sobre isso. A dúvida que constitui parte do título da minha fala hoje, ainda é possível caminhar, parte de um processo interrompido, não compreendido como linear ou historicamente evolutivo, cujo ápice chega-nos agora com a pandemia da Covid-19. A pandemia rompeu o véu da metáfora e fez desaparecer as multidões, ao menos temporariamente, presentes nas grandes metrópoles desde o século XIX. A pandemia interrompeu os fluxos contínuos dos sujeitos pelas avenidas, praças, metrôs. No início de 2020, a imagem do terror não está apenas nas enfermarias lotadas, mas na fantasmagoria das ruas desabitadas. As imagens das ruas vazias, que circularam pelo mundo em um primeiro momento, podem evocar um cenário distópico, próximo da destruição por bombas e mísseis ou acidentes nucleares. No primeiro caso, né, lembrando as guerras, as cidades tornam-se ruínas. No segundo, com a destruição dos prédios, enfim, né, de todo o espaço também construído. No segundo, não só o humano, mas a natureza também aparece devastada. Agora, pelo contrário, por isso esse ineditismo desse momento, só o ser humano desapareceu. Permanece-se o prédio, permanece o restante da natureza, né, dos animais, enfim, e nós saímos desse cenário. Vivenciamos globalmente, em sincronia, o desaparecimento do sujeito das ruas das cidades. E tivemos um breve período em que os níveis de poluição diminuíram tanto que os animais tomaram os espaços destinados a humanos. Nesse presente distópico, a rua é a primeira fronteira inimiga por trazer à multidão os ciclos de contágio. Saiu aqui da tela. Acho que apertei alguma coisa. Os ciclos de contágio pela proximidade com o outro. O outro já não é mais o desconhecido, o perigoso, o bandido da modernidade, escondido em plena multidão. Mas o outro inocente, uma criança ou um idoso, um familiar que pode vir a ser o agente de contágio. As imagens fantasmagóricas das cidades interrompidas me remetem à cidade de Zora, como descrita por Ítalo Calvino, em As Cidades Invisíveis. E aí eu vou fazer aqui uma citação do Calvino. Só um minutinho aqui. Acho que eu fechei aqui o texto. Vou abrir um. Só um minuto, gente, que obviamente me perdi, né? Bom, mas lembrando aqui de cabeça, né? Zora é uma cidade que o Calvino vai citar, né, dentre as muitas, na relação entre cidades e memória. Então, ele vai dizer assim, ao se transpor 6 rios e 3 cadeias de montanha, surge Zora, cidade de quem viu uma vez nunca mais consegue esquecer. Mas não porque deixe, como outras cidades memoráveis, uma imagem extraordinária nas recordações. Zora tem a propriedade de permanecer na memória ponto por ponto, na sucessão das ruas e das casas ao longo das ruas e das portas e janelas das casas, apesar de não demonstrar particular beleza ou raridade. O seu segredo é o modo pelo qual o olhar percorre as figuras que se sucedem como uma partitura musical, da qual não se pode modificar ou deslocar nenhuma nota. Quem sabe de cor como é feita a Zora à noite, quando não consegue dormir, imagina caminhar por suas ruas e recorda a sequência em que se sucedem o relógio de ramos, a tenda listrada do barbeiro, o esguicho de 9 borrifos. Entre cada noção e cada ponto do itinerário pode-se estabelecer uma relação de afinidades ou de contrastes, que sirva de evocação à memória.
de modo que os homens mais sábios do mundo são os que conhecem Zora de cor. Mas foi inútil, essa parte que eu gostaria de destacar, mas foi inútil a minha viagem para visitar a cidade. Obrigada a permanecer imóvel e imutável para facilitar a memorização, Zora definhou, desfez-se e sumiu. Foi esquecida pelo mundo. E aqui o Calvino já vai apontar, né, uma característica das cidades, quer dizer, a cidade que permanece imutável, ela, apesar de ser memorável, ela desaparece, torna-se a cidade fantasma. Imóvel, memorizável como um mapa, a cidade está morta. No desejo de se tornar memória, esquece de se reinventar e desaparece. Essa é a condição paradoxal do sentido moderno do conceito de habitar a cidade. Qual cidade habitamos, afinal? A angústia das cidades desabitadas, das cidades mortas, ainda que temporariamente, não seria também pela constatação de nossa finitude diante das cidades de pedras, das ruínas do Coliseu ou dos arranha-céus construídos por nós, mas indiferentes à nossa sorte? A vivência da cidade, inaugurada na modernidade, e acredito que alguns desdobramentos desse período da modernidade chegam até nós, evocam uma indissociabilidade entre o estar na cidade, o gesto de caminhar e a própria escrita. O caminhar sendo quase uma prática caligráfica do nosso transitar pelas ruas. Como caminhamos? Como escrevemos? É a pergunta que os modernos se faziam. A contemporaneidade, pelo contrário, terá feito desaparecer a errância e, com isso, a escrita, a observação, a contemplação interessada do outro. Não me interesso por visões nostálgicas ou catastróficas, né? Não estou aqui tentando, enfim, olhar o passado como um espaço utópico, vamos dizer assim. Mas entendo caminhar pela cidade como um meio de aproximação com um discurso sobre a cidade, sem o qual ela só se explicita sua dimensão física de pedra, apagando dessa forma a memória, o discurso, as intervenções entre o sujeito, o espaço e o tempo. A literatura sobre a experiência urbana não se restringe à busca de uma verossemelhança, da símile, numa proximidade sociológica ou histórica. A literatura que aqui me interessa intervém nessa caminhada e dialoga com seus predecessores, da longa linhagem de textos urbanos. Hoje, vou dialogar em especial com a ficção Eles Eram Muitos Cavalos, de Luiz Rufato, que, por coincidência, nesse ano, completa 20 anos de lançamento, né? O livro é de 2001. Um livro que abalou o ano de 2001 e que, de certa forma, tornou-se modelo literário paradigmático para o registro da experiência urbana contemporânea, né? Foi um livro que teve um tamanho sucesso no momento que até livros de ensaio exclusivamente sobre eles foram escritos, né? Então, ele tem uma grande fortuna crítica. Mas também pretendo trazer outras passagens teóricas e literárias para pensarmos os gestos de caminhar nesse momento. Parto do princípio que o caminhar pelas cidades é uma criação igualmente literária. O gesto do caminhar funde-se à perspectiva ao resto do chão, que faz do corpo uma inscrição sobre a cidade de pedra, a cidade de papel. Nesse sentido, desde Baudelaire, Benjamin, passando por Virginia Woolf, Angel Rama, escritores latino-americanos do início do século, como os brasileiros João do Rio, Lima Barreto e tantos outros, caminhar nas grandes cidades não é apenas meio de deslocar-se, mas forma de intervir fisicamente no espaço urbano a partir da observação interessada e produzir discursos a partir dessa experiência. Partilho da definição de Michel de Certeau acerca dos, cito a expressão dele, caminhantes ordinários da cidade, que está no livro A Invenção do Cotidiano. E agora eu faço essa referência ao Certeau. Forma elementar dessa experiência, eles são caminhantes, pedestres, cujo corpo obedece aos cheios e vazios de um texto urbano que escrevem sem poder lê-lo. Esses praticantes jogam com espaços que não se veem, tem dele um elemento tão cego como no corpo a corpo amoroso. As redes dessas escrituras, avançando-se e entrecruzando-se,
compõe uma história múltipla, sem autor nem espectador, formada, e aqui eu gostaria de destacar essa parte, em fragmentos de trajetórias e em relações de espaços. Com relação às representações, ela permanece cotidianamente, indefinidamente, outra. Eu gosto muito dessa imagem que ele vai trazer, desse escritor que não consegue ler, desse leitor que também escreve, né? Seguindo essa proposição de Certeau, os caminhantes formam redes de escritura em relação ao texto urbano, constantemente apagadas e reiniciadas, para que novos textos sobre, a partir da tensão entre o corpo e o espaço urbano, surjam, numa produção fragmentária permutável. Essa escrita-chão, como a no meio, vai na direção contrária da imposição totalitária do olhar, seja como visão panorâmica divina ou pela ilusão fundada pela prevalência dos objetos óticos no nosso cotidiano. Penso muito na modernidade, né, com essa ilusão da razão panorâmica, do domínio ótico, quando eu faço essa referência. Em última análise, mas a gente também pode pensar hoje nessa tecnologia, né, das visualidades que nos dominam. Em última análise, duas formas de garantir que Deus ou o sistema razão-máquina poderiam oferecer a observação total. Gostaria de me deter também na expressão de Certeau, que afirma que os corpos, citando a expressão, que os corpos obedecem aos cheios e vazios de um texto urbano que escrevem ser poder lê-los. A princípio, tenderia a concordar. Desde a modernidade, os fluxos das multidões tornam-se uma preocupação dos estados e dos urbanistas. É preciso mapear a cidade e seus usos. Extrações de trens, calçadas, pontos de encontro, monumentos, praças, iluminação elétrica, comércio, cafés, áreas comerciais e residenciais, enfim, criar uma pedagogia da vida e da tessitura urbana que vise controle do sujeito na cidade. No entanto, se o texto da cidade é ilegível na sua totalidade, só podendo ser apreendido por fragmentos semoventes, não necessariamente ele será escrito por corpos obedientes, ainda mais quando pensamos em países colonizados, racistas, cujas chamadas minorias precisam construir maneiras diversas de ocupação dos espaços públicos, muitas vezes extensão da própria subjetividade. Opera essa triangulação entre estar nas ruas, produzir outras formas de caminhadas e de potência narrativa, desaguando em episódios que irão desaparecer na memória coletiva ou irão se fixar na produção ficcional. Caminhar e escrever é compreendido aqui como caminhar e escrever sobre memórias conhecidas e apagadas, sobre os próprios passos do outro. Chegamos, então, à pergunta central. Quais percursos escritas poderiam ser realizadas na cidade texto contemporânea, aparentemente já tão extensivamente mapeada pela modernidade? Retomando a frase ícone de Benjamin, em Infância em Berlim. Saber orientar-se numa cidade não significa muito. No entanto, perder-se numa cidade, como alguém se perde numa floresta, requer instrução. Demarcada pelo desejo de controle do Estado, pelo fluxo contínuo do capital, a cidade sinaliza a todo instante modos pré-estruturados que impedem que o indivíduo crie suas próprias veredas, seu jardim dos caminhos bifurcados. Trago um exemplo do romance, e agora eu vou citar um livro, né, o romance Abusado, do Caco Barcelos, para demonstrar como o sujeito moderno, né, o sujeito contemporâneo, se espanta diante de espaços da cidade que não se adaptem a esse controle do Estado, da urbe pelo Estado, né? Então, como eu disse, o livro chama-se Abusado, Dono do Morro, escrito pelo jornalista Caco Barcelos e baseado na vida de Marcinho VP, que foi chefe do tráfico no Morro Santa Marta, zona sul do Rio de Janeiro. O livro alterna partes documentais, como entrevistas, com outras romanceadas, onde lacunas são preenchidas com diálogos e formas ficcionais.
O trecho em questão revela a sensação de estranhamento de Caco Barcelos ao chegar ao morro, né? Então, aqui é como se fosse um depoimento do Caco Barcelos. Voltando aqui. No começo, tive dificuldade em aprender a me situar no meio de um amontoado de barracos sem nome, com becos e vielas, sem placa de identificação e sem nenhum prédio público para servir de referência. Precisei, mais uma vez, da ajuda do missionário Kevin para conhecer a primeira pessoa da quadrilha, Luz. Ela ainda morava no barraco do falecido Mendonça, na Cerquinha. Pedi uma referência para voltar outras vezes sem a ajuda de um guia. Essa favela tem tudo de bom, pode perguntar, disse Luz. Tem correio? Aqui fica perto do correio, por exemplo? Correio a favela não tem. Cinema? Cinema também não. Biblioteca? Biblioteca não. Praça, pracinha? Não, não. Escola, biblioteca? Não tem nada disso, mas é só descer que tem tudo ali no asfalto. Para aprender a me situar melhor, usei uma pequena câmera para gravar imagens pelos... Até que eu tenho que rir, gente. Pelas imagens, pelos labirintos por onde passava, e depois assistia repetidas vezes até gravá-las bem na memória. Aos poucos, os moradores e os homens de Juliano, que é o pseudônimo que ele usa, né, o codinome que ele usa para falar do Marcinho MVP, foram revelando seus códigos de referência criados pela necessidade da vida clandestina. Só a partir da década de 80, as famílias passaram a ter escritura de posse de suas casas, mas até o início de 2003 ainda não haviam conquistado o direito de ter um endereço. Na ausência dele, todos os becos e vielas eram chamados pelos nomes de seus moradores mais importantes, ou por episódios relevantes que aconteceram no lugar. Se é uma homenagem, por que não põe uma placa com o nome? Perguntei à Luz. Para não dar mole para a polícia. Não é possível ser inocente, então acabei o fim desse trecho, né? Não é possível ser inocente e acreditar que um jornalista experiente como o Caco Barcelos, que até guerras ele cobriu, na TV Globo, acreditasse que encontraria cinema, biblioteca, números nas casas, numa favela da Zona Sul, que, como bem diz a interlocutora, dispõe desses pontos de localização ali no asfalto, que é um morro que fica em Botafogo, um bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, e é muito próximo, enfim, de todos esses pontos. A dificuldade de aprender a se situar no meio de um monte de barracos sem nomes ou placas de identificação reside no contraste de aprendizagem da leitura na cidade do asfalto e a aparente ilegibilidade de espaços não mapeados. Aliás, espaços que privilegiam a não nomeação conforme os ditames do Estado para assim proteger-se. O que para o jornalista configura-se como a impossibilidade de situar, para os moradores do Santa Marta, mostra-se como um lugar constituído a partir da memória coletiva e da prática diária. Moradores conhecidos ou eventos dão nome aos lugares, e só quem os habita e não apenas transita por ali é capaz de conhecer as dimensões da memória e da identidade do lugar. Nesse sentido, como diz Surtot, uma expressão dele, a arte da retórica da caminhada não pode ser compreendida como uma prática universalista, ainda que a cidade contemporânea permaneça sendo um ambiente restritivo e direcionado ao fluxo do capital. Caminhar e parar, assim como elaborar uma escrita em fricção com a urbe, convocam corpos e deambulações únicas, caligrafias próprias, em especial nas cidades que vivenciaram a modernização de maneira periférica, como nos lembra Beatriz Sarno, né? Só para a gente lembrar que ela tem várias obras, modernidades periféricas, cenas da vida pós-moderna, enfim, que eu acho que ela é uma grande leitora de cidades. E autores diversos entre si, como João do Rio, Lima Barreto, João Antônio, Maria Valéria Rezende, Rubem Fonseca, Clarice Lispector, Luiz Rufato, Conceição Evaristo, entre tantos. E dentre esses números, né, que de alguma forma trabalham com a cidade, eu vou agora entrar na leitura propriamente dita de Eles Eram Muitos Cavalos. O autor mineiro não era um desconhecido, em 2001, quando ele publica esse livro, já tinha publicado anteriormente Histórias de Remorsos e Rancores e Os Sobreviventes.
Inclusive, Sobreviventes ganha a menção especial Casa de las Américas. Esses 2 livros foram incorporados com diversas modificações ao projeto posterior de Rufato, Inferno Provisório, que é uma pentalogia, enfim, 5 livros que correspondem cada uma à década, dos anos 50 aos anos 2000. De qualquer forma, estes 2 primeiros livros já evidenciam algumas das obsessões do universo rufatiano. A Cidade Mineira de Cataguases, que sempre aparece, é o único livro, único não, né? Mas o livro mais importante, talvez, dele, que não se passe em Cataguases, seja o Eles Eram Muitos Cavalos. A Cidade Mineira de Cataguases, onde o escritor nasceu, um interesse pelo cotidiano das camadas populares de trabalhadores, as elaboradas construções frasais e, por fim, um jogo formal entre os gêneros literários ou não. Se cada uma das histórias desses livros, esses que eu citei, Sobreviventes, o Inferno Provisório também, pode ser lida em separado, como um conto, elas também ganham outras dimensões legíveis em conjunto, já que trechos de enredo, personagens, lugares que ocupam posições centrais em determinada história podem retornar como figurantes, entre aspas, em outra. Esse mesmo projeto será utilizado de forma mais radical em Inferno Provisório. Então, o personagem que é o principal num desses contos pode retornar, o filho dele, inclusive em outro livro, né, dessa pentalogia. Eles Eram Muitos Cavalos estrutura-se sobre esse modelo de aceleração e fragmentação textual, ao transpor a ambientação do romance para um dia comum na cidade de São Paulo, 9 de maio, terça-feira. Esse é o que está aqui, eu vou aqui dividir a tela com vocês, para a gente primeiro visualizar essa forma. Deixa eu dar aqui o Ctrl L. Era Ctrl L, gente? Era. Não está me obedecendo agora. Ou tem alguma outra? Acho que é visualizar a tela cheia. Não, mas dá para a gente ver bem, só ficava mais bonito se você for em visualizar e tela cheia, mas dá para ler. Que é isso? No Adobe? Isso, visualizar, deve ter aí um... modo de leitura tela cheia, ali embaixo. Não, mais embaixo. Modo tela cheia. Mais. Achei. Então, esse aqui é o começo do livro, tem uma epígrafe anteriormente, mas esse aqui é o começo do livro, né? Cabeçalho. Então, dá até uma questão, parece-me escolar, né? Não sei como essa palavra em espanhol, se é a mesma, enfim. É a mesma, Ieda? Acho que seria bom traduzir, não sei se todo mundo conhece essa palavra. Despegar. Nossa, nada a ver. Despegar? Porque colar é pegar, pegas algo, não? Despegou, despegar. Cabeçalho, eu não sei. Porque cabeçalho, em português, é algo ligado muito à escritura... cabeçalho. Não, cabeçalho. Não. A sua filha que tem que saber isso. Alguém que sepa cabeçalho. Cabeçalho é o que se escreve quando vai se começar um caderno. Encabeçado, creio. Encabeçado, enfim. Então, é o que a gente escreve, né? Mas só um pouquinho, Giovana. Pero puse que há muito da obra de Rufato traduzido ao espanhol. Então, vocês acabam de pôr aqui, verdade, logo podemos platicar. Ótimo. Incluso verdade. este. É verdade. Eu fui até procurar isso, tinha me esquecido. Eu vi até que tem uma tradução do Mário Câmara para a Argentina, tem muita coisa, é verdade. Mas, enfim, então,
a única informação que nós temos a princípio, né, esse lugar que se fixa e essa data que se fixa. São Paulo, 9 de maio de 2000, terça-feira, né? Então, voltando aqui, e todo o livro é construído a partir desses 70 fragmentos que são numerados, menos o último fragmento, né? E também tem uma página toda em preto que ela não é numerada no final. Mas o resto dos fragmentos são todos numerados. Aí, em seguida, a gente vê, né? O tempo, a geologia. Então, a princípio, é como se fossem informações de uma folhinha ou do dia que amanhece, enfim. Mas, logo em seguida, essas informações, né, vão desaparecer, num certo sentido. Estes são então, voltando aqui para o meu texto, esses são os índices de fixação que o leitor irá encontrar ao longo dessa ficção, dividida em 70 fragmentos, que podem ser lidos de maneira autônoma, na ordem proposta pelo autor, ou por escolhas pessoais e aleatórias. E aí, só uma curiosidade, né? O Rufato, quando pensou pela primeira vez nesse projeto dos cavalos, ele queria fazer, né, assim, uma caixa e com as fichas, né, os fragmentos em formas de fichas, em que nós poderíamos retirar as fichas em sentidos aleatórios, né? E aí, obviamente, isso não funcionou, né? Enfim, não foi para frente e virou o livro. Esses fragmentos são apresentados em formas narrativas tradicionais, com começo, meio e fim, mas também cartas, diálogos, listas de empregos, classificados de jornais, fluxos de consciência, descrições, memórias, cardápios, monólogos, enfim, toda a sorte de forma narrativa ou não narrativa, concebida como literária ou não, capaz de abarcar a multiplicidade dos habitantes da metrópole e seus sinais, em trânsitos por esse único dia na cidade de São Paulo. A respeito da elaboração do livro, Rufato declara: queria escrever alguma coisa sobre São Paulo, porque como migrante, né, vindo de Cataguases para São Paulo, ele mora em São Paulo, tinha um depoimento a dar. E aí, como é que eu fiz? Um dia, peguei todos os jornais, fazendo uma espécie de laboratório mesmo. Fui em luta de boxe, teatro pornô, enfim, andei pela cidade observando. Nunca anotei nada. E aí, quando decidi que ia escrever, comprei todos os jornais de um dia, estava juntando tudo que era papel que eu achava na rua e levei tudo para Cataguases. Quando cheguei lá, comecei a colar tudo, escrever coisas. Posteriormente, já em São Paulo, essas colagens foram descartadas, porque aí, como ele diz, não me interessava a realidade colada. Estas colagens da cidade, se nos remetem aos procedimentos formais das vanguardas, não elaboram uma cidade orgânica. A metáfora usual da cidade palimpsesto, da cidade em camadas, aqui não funciona. Pelo contrário, há uma luta constante, estética e política, entre o cabeçalho, como eu mostrei, que funciona como uma âncora tempo-espacial, e o decorrer do livro, quando vemos explodir a ilusão de unidade. A inserção no livro de orações, simpatias, horóscopos, classificados de jornais, não aparecem como um mero recorte da realidade transposta para o espaço literário, um efeito do real, para nos lembrarmos de Barthes, mas como textos ruínas que evocam a existência daqueles que não estão lá. São textos que nos fazem perguntar, são textos produzidos pela cidade, né? Se você tem um menu ali, você está diante de um restaurante, esse menu está na rua, não há nenhum contexto que nos insira nesse tipo de informação, assim como a gente viu, por exemplo, a geologia, né? Tornam-se vestígios, fantasmagorias que remetem aos sujeitos ausentes. Então, por exemplo, ele vai ter um fragmento sobre o horóscopo do dia. Por que aquilo está ali? É uma pessoa que está lendo aquele horóscopo? É um texto aleatório? Então, há um sentido meio de abandono, né, em que se elimina a figura tanto do leitor como de algum protagonista dentro desses fragmentos. A cidade de São Paulo transforma-se em um lá fora
para a maioria dos personagens, presos aos seus cubículos, ao ir e vir automatizado, aos espaços das chacinas nas periferias da cidade, aos seus apartamentos, aos transportes públicos ou a seus carros, né? Quer dizer, eu acho que isso é interessante, porque em poucos momentos, na verdade, você vê as pessoas andando pela cidade. Reside aí um dos grandes méritos do livro. A cidade é seu personagem principal, apesar de nunca ser descrita diretamente, ou refazer laços de pertencimento com o sujeito. A São Paulo, construída por Rufato, oscila entre a experiência visceral de miséria tanto econômica, afetiva e da experiência, e a perda da referência da origem, tornando-se pura superfície imagética. Seus habitantes, ricos empresários, prostitutas, indígenas, crianças miseráveis, famílias de classe média, professores, cachorros, mães, vendedores, torcedores de futebol, motoristas de táxis, idosos, empregados, amantes, enfim, há uma infinidade, assim, claro, né, como a gente vê a maior cidade da América Latina, uma infinidade de diferenças de classe, raça, empregos ou não, como eu disse, até um fragmento com um cachorro existe, né? Seus habitantes orbitam em torno dos seus próprios dramas, sem a consciência de partilhar o mesmo lugar. O sentimento de abandono, mais do que uma solidão reflexiva, nasce daí. Se na modernidade o encontro nas ruas ainda é uma possibilidade, na São Paulo de Rufato estamos diante da ilegibilidade do espaço urbano. E aí eu queria mostrar aqui um trecho do fragmento 35. Vou andar aqui um pouquinho para poder partilhar aqui. Ah, não estou partilhando ainda não, né? Deixa eu mudar aqui. Agora apareceu, né? Então, vou ler aqui. Aqui, na verdade, o fragmento 35 começa na página anterior, né? O Luciano é esse personagem desse fragmento, e ele tem essa repetição aqui. Luciano, decúbito ventral, sobre o colchão. Aparece muito essa imagem aqui do rapaz caído no chão, né? Olhando o teto, enfim. Mas a parte que eu gostaria de ler é essa aqui, nesse parágrafo. E nada disso restará, nada o bairro se transformará em lugar ermo, a morte sob cada poste de luz apagada, em cada esquina botequins agachados, meia folha, cada pardieiro, cada sobrado, cortiço, cada gato, cachorro, cada saco de lixo, e tudo terá sido em vão. São Paulo inteira decadência, e todos a abandonarão, e uma cidade fantasma, como a dos filmes de faroeste, preto e branco, que trazia da videolocadora, sentado na cama, comendo pipoca de micro-ondas e tomando Coca-Cola, surgirá. E eu estou tentando ler, né, porque a gente não tem essa pontuação nenhuma, o que dá esse sentido, claro, de uma velocidade, mas também um sentido de estar perdido diante da leitura e da própria cidade, né? E é um recurso que ele utiliza muito, essa ocupação da mancha gráfica, da diagramação, de diferentes formas ao longo do livro, né? Surgirá, para que é tudo, se daqui a alguns milhares de anos a Terra sucumbirá numa hecatombe, deixará de girar, fria e inerte, e o Sol se consumirá bola de hélio que devora o próprio estômago, para que, se tudo acaba, tudo se perde num átomo, o sujeito no farol se assusta, e o cara sangrando sobre o volante, o carro ligado, o povo puto atrás dele, ele atrapalhando o trânsito, o povo puto atrás dele, buzinando, puto atrás dele. Então, assim, esse fragmento, né, se refere exatamente a esse deslocamento entre esse sujeito que vive nessa solidão e também essa cidade inóspita, né, essa cidade inimiga, que não é só inimiga por conta do que a gente costuma ouvir
nos telejornais da violência, enfim, né, do outro, geralmente o pobre, negro, que nos ameaça, teoricamente, mas o próprio modus vivendi, né, o modo de habitação, o modo desse cotidiano que transforma essa relação com a cidade, né? E, ao mesmo tempo, eu acho interessante essa falta, tanto que é algo, como eu disse, muito comum, outros fragmentos também repetem essa técnica, de retirar a pontuação, né? De usar essa diagramação ali para dar esse sentido também de confusão, de angústia diante do próprio texto, diante da própria leitura, né? Deixa eu voltar aqui. Ao eliminar a pontuação, bom, isso aqui foi o que eu falei agora, né? Sobre essa leitura desse fragmento, mas que vai se repetir em outros. Como disse, os fragmentos podem ser lidos de maneira autônoma, mas a própria dificuldade de entendimento desses fotogramas, flashes do cotidiano, implica na separação, na sensação de separação do espaço público e o sujeito. Essa forma desse relato da cidade nos separa ainda mais como leitores e como sujeitos dessa cidade. Ao fim do nosso dia, da nossa leitura, esses elementos não necessariamente serão memorizáveis, retidos, como os rostos, placas, bueiros, carros, ônibus, pedaços de embalagem, vitrines, crianças, vendedores varredores de rua, enfim. São parte dos nossos restos, do nosso entulho diário. Então, essa proliferação de histórias não determina nenhum fim, nenhuma conclusão. É preciso destacar que eles eram muitos cavalos, a começar pelo título, e se considerarmos a obra e os discursos e entrevistas de Rufato, é também marcado pelo viés político. Estar nas ruas das grandes metrópoles é debater-se com o fracasso da narrativa vitoriosa do capital, de uma suposta ordenação pública para enfrentar a solidão, a violência, a luta pela sobrevivência cotidiana. O título, retirado de um verso, né, da Cecília Meirelles, e que é retomado na epígrafe, esse título, Eles Eram Muitos Cavalos, é retirado do poema Romanceiro da Inconfidência. E a epígrafe explicita mais esse título, que diz assim: eles eram muitos cavalos, mas ninguém mais sabe os seus nomes, sua pelagem, sua origem. Nessa perspectiva, a cidade contemporânea aparece como local da perda da memória, de lastros. Muitos dos episódios narrados não apresentam conclusões, por vezes a narrativa é interrompida no meio de uma frase ou da expectativa do próximo acontecimento, né? Então, quando ele usa esse verso da Cecília Meirelles, ele traz essa necessidade, né, de recontar essas histórias, de recontar essa origem desses sujeitos comuns, desses pedestres ordinários, dessas pessoas que não têm uma história grandiosa a ser contada. E é justamente isso que nós vemos por meio dos fragmentos, né? Não há nenhuma ideia de grandiosidade nisso. Essa interrupção, né, se dá nesse sentido mesmo, de que as histórias serão interrompidas. Agora eu vou ler um outro fragmento aqui. Gente, está pulado aqui a minha... Bom, vou ler aqui para vocês. Acho que aqui é mais fácil. Vocês estão vendo? Nós estamos vendo, mas você pode passar para outras páginas. Não, mas é porque eu vi agora que eu não escaneei. Eu pensei que eu tinha escaneado, mas não escaneei. Tá bom. Eu queria parar aqui. Não está parando, né? Está parando? No compartilhar. Aí. Achei. Então, vou ler aqui. Que é o fragmento 17, A Espera. Eu pensei que eu tinha feito, mas não fiz. A entrevista, então, resumidamente, é um filho que sai, uma história, né, vamos dizer assim, um episódio em que um filho adolescente sai para fazer uma entrevista de emprego
uma família pobre, né? Ambos negros, e a mãe fica esperando. Então, a gente vai ver, em um certo momento, a visão do filho, que depois nós não temos mais, e no final a gente vê essa visão da mãe. A entrevista às 2 horas, esquina da Avenida Ipiranga com a Rua da Consolação. Tem tempo, vasculha as lojas da Galeria do Rock. Cadê CD? Uma tentação, mas nem um centavo no bolso. A conta de volta para casa. Desanima, bate perna. Rua Conselheiro Crispiniano, Rua Xavier de Toledo, Rua Braulio Gomes, Praça Dom José Gaspar, Avenida São Luís, Avenida Ipiranga, estacado na calçada oposta, fuma vagarosamente. Observa a entrada do prédio, um restaurante aquilo. Embaixo, 3 degraus, mármore amarelado, quinas quebradas. Lá em cima, 7º andar, deve haver, numa sala pequena e sâunica, divisórias de madeira, sentado enigmático atrás de uma mesa abarrotada de pastas coloridas, uma estante de metal cinza às costas, impenetráveis livros contábeis, um terno-gravata, 10ª entrevista em 2 meses, 10ª entrevista. À noite, alarmada, a mãe assiste, encostada no portal, panela de pressão envergando a mão direita, o noticiário da televisão, as cores escapolem, mancham as paredes da sala. O filho saiu para procurar emprego, não voltou ainda, nem telefonou. Será que aconteceu alguma coisa, meu Deus? Atravessa no intervalo o corredor, põe a sopa quinor, galinha caipira para requentar. Tudo poderá, e termina assim, né? O fragmento. Tudo poderá ter acontecido. A entrevista, mais uma negativa, um assalto, uma comemoração, um encontro ao acaso, um acidente, o desaparecimento do filho. Mas ao leitor só é oferecido, como nos mostra o título de outro fragmento, a vista parcial da cidade. Essa sensação permanente de estar apartado do outro, das linhas de sentido, transforma a retórica do caminhar em um gesto transgressor na contemporaneidade. E é interessante porque ele vai nomear nessas diversas ruas e pontos ali da cidade, enquanto esse rapaz espera pela entrevista, né? Então, o que acontece realmente ali nesse espaço da rua? O percurso do caminhante promove um sentido de integralização, ainda que não consciente, entre corpo, espaço e tempo. Eu caminho enquanto coisas acontecem ao meu redor, mesmo que eu não possa capturá-las de todo. Daí, a tentativa de registrar a cidade ser também uma lógica antipanorâmica, que dependa exclusivamente do olhar ao resto do chão. O fato, pelo contrário, explode com esse sentido tênue entre a fragmentação e o sujeito que caminha ou escreve a cidade. Ao trazer para o primeiro plano, ao tornar simultâneos todos os acontecimentos vivenciados em um único dia na cidade de São Paulo, termina-se por negar a primazia de algum desses acontecimentos e valorizar a construção da simultaneidade espaço-temporal. Ainda que o cabeçalho e o último fragmento nos confinem naquele único dia em São Paulo, a percepção é de ter presenciado a ocorrência simultânea, não encadeada, não valorativa, não consecutiva, mas mediada pelo acaso, pela desimportância dos acontecimentos e também não acontecimentos. A caminhada teria desaparecido, seria a constatação mais evidente, já que estamos distantes aqui de personagens que refletem sobre a própria prática. Mas não propõe uma leitura representativa em sentido estrito, mas pensar como eles eram muitos cavalos nos propõe uma leitura que emula os sentidos do caminhar. Só é possível aproximar-se do livro se incorporamos a prática da caminhada com a prática da leitura, na retórica da deambulação, do gesto de nos perdermos nessa floresta de frases, histórias, papéis interrompidos. Podemos, então, retornar sobre os próprios passos, refazer caminhos, porque este livro não nos propõe chegar a lugar nenhum, nenhuma revelação final, nenhum conhecimento verticalizado da cidade. Mas, ainda assim, continuamos andando, percorrendo becos e avenidas, vendo a cidade atrás dos vidros dos carros ou entrando em casas de periferia, provendo novos signos para nossas leituras, repetindo a pergunta que o livro e o ato de caminhar nos fazem.
São Paulo é o lá fora, é o aqui dentro, é isso. Termino também com essa pergunta. Que interessante, Giovana, que você traz aí, essa leitura do Luiz Rufato. Esse é um livro que levantou muitas polêmicas, né? E essa sua pergunta final, né? São Paulo, lá fora, aqui dentro, me traz também algumas questões que de repente, podem ajudar a gente a abrir a conversa, né? Recentemente, bom, na verdade, no ano passado, né? É, eu vi uma conversa, né, sobre o livro da Florência Garramunho, Frutos Estranhos, que imagino que você conheça também, que saiu aqui pela Rocco, na coleção da Paloma Vidal, né? E ela lê o Eles Eram Muitos Cavalos justamente como um livro que estaria dentro daquele que seria um exemplar, digamos, do conceito dela de inespecífico, né? Porque seria esse livro que junta tudo e ela vai colocá-lo, digamos, como um exemplo de uma literatura em inter-relação ou interface com a instalação, por causa de uma fala do Rufato, que você deve conhecer, enfim, uma entrevista dele em que ele fala que a ideia desse livro veio quando ele vê a exposição do Roberto Evangelista, Ritos de Passagem, que é uma montanha, né, de sapatos, de calçados, um pé só, ou de criança e de adulto, esse caos. Ele fala que essa ideia de caos dessa exposição inspirou ele a pensar esse material, né? Então ele não queria dar justamente isso que você fala, conhecer a cidade verticalmente ou ter um saber sobre a cidade. A mesma coisa ele pensou com o livro, né? Não queria organizar o livro para algo mais objetivo, como ele fala, inclusive, que é mais ou menos a vontade do romance, né, tradicional, mas trabalhar com o caos. A ideia de que, ao ler, nós estamos caminhando nesse caos que é a cidade, né? E ela aproveita isso da fala dele sobre a exposição como inspiração para o Eles Eram Muito Cavalos e vai dizer que esse seria um livro-instalação. Eu acho uma ideia muito bacana pensar, né, a ideia de livro-instalação. Mas aí foi até o que ele pensou, né, a ideia da caixa, enfim, no começo, né, você ter uma caixa com essas fichas, seria essa própria ideia de ter essa instalação, né, dentro desse espaço de leitura, né, enfim. Sim, que a Verônica Stiger conseguiu fazer isso um pouco com o Delírio de Damasco, que ela coloca as fichinhas dentro de um pacote de pão, né, imitando um pacote de pão. Acho que esse momento de efervescência, de desmontar o livro na forma dele tradicional. Mas acaba que a forma livro, ela é muito fixada, né, na nossa cultura, enfim, e acaba que a coisa vai virando livro, né? Mas, só para tentar ver se isso é uma polêmica que interessa ou não, mas aí, vendo uma outra conversa com outro argentino, ele vai falar, mas esse livro, ele acaba que não é tão inovador assim, que não podemos chamar de livro de instalação, porque, no fim das contas, a base dele é aquele interesse, né, bastante moderno ainda, né, da ideia da câmera nas costas, ou de pegar tudo, flagrar, digamos assim, a realidade sem muito retoque. Então, hoje, quando você falou, né, você trouxe aquela fala do Luiz Rufato que diz que não queria a colagem, a realidade como colagem, né? Por isso ele descarta a colagem inicial, que é o primeiro esboço do livro. Acho que isso serviria um pouco para refutar essa ideia, porque justamente o Rufato ele acaba sendo alguém que depois desse livro, que é o único livro mais experimental mesmo dele, né, ele vai sempre sublinhar um discurso de apreensão da realidade, de sublinhar a realidade, mais ou menos como João Antônio e esses outros autores, né, que querem mostrar uma realidade, ainda que fragmentária, ainda que dispersa, né,
mas, digamos, flagrar essa realidade que choca a nossa vista, e mesmo como uma forma de denúncia das mazelas, da pobreza, das desigualdades, etc. Então, quer dizer, são dois pensamentos, ou duas linhas de abordagem de um mesmo livro, de um mesmo autor, que nós podemos ver ou como, digamos, uma coisa experimental, o livro instalação, ou com uma coisa conservadora, digamos assim, de uma ideia realista de mostrar o flagrante da realidade de São Paulo. O que você acha dessas coisas todas? Enfim, como que você situa também esse vou livro? Embora. Enfim. Não, eu acho o seguinte, se você fazer uma provocação ao contrário, né? Eu acho que a gente tende, assim, é realidade, então não é experimental. É realidade, então já não me interessa, porque isso, a realidade é o que nos persegue, principalmente no Brasil e tal, né? A gente tem todos, você citou o João Antônio aí. Então, eu acho que já há uma ideia da gente encaixar previamente o que é realidade como algo que está nessa história, né, vamos dizer assim, do cânone brasileiro, mais tradicional, enfim, bom, né, o cânone sendo tradicional, obviamente, e refutaria a ideia do experimental. O experimental estaria num outro lugar. Só que eu acho que é justamente o impacto que as vanguardas não trouxeram, de certa forma, né? Vamos dizer assim, pelo menos falando das vanguardas europeias, referindo à ideia de colagem, né? A gente pode até pensar numa ideia de uma vanguarda brasileira ali, ligada ao cinema novo, enfim, que você falou da câmera no ombro e tudo isso, mas eu acho diferente, né? Porque a gente busca, ele, né? A gente não, enfim, ele busca encontrar um meio de retratar essa cidade, né? Mas também de não oferecer uma visão, e isso que eu acharia que não é conservador, uma visão totalitária dela, né? Ou utilitária dela, nesse sentido, em que vai haver um fechamento e uma conclusão disso aí. Não há conclusão, né? Então, eu acho que, ao não haver conclusão, você pode criar essa conclusão, enfim, o que for, não necessariamente tem só uma realidade da pobreza ou da violência. Eu acho que, para mim, isso, nessa leitura do livro, né, inclusive com todos esses fragmentos que não têm história, a gente vai ver também uma solidão urbana que é pouco tratada na nossa sociedade, na nossa literatura. E essa solidão como uma violência, né? Por isso que eu falo um pouco aqui do Capital, porque eu acho que, sim, o Fato ele tem uma ideia de projeto literário que talvez seja moderno, acho que isso aparece mais no Inferno Provisório até, né, de fazer uma leitura do Brasil, né, dos anos modernos do Brasil, mas que não necessariamente, e político, e que aí já se refuta isso como uma ideia de algo antigo, entende? E eu acho que a gente tem muito problema com isso no Brasil, assim, de tratar a ideia assim, que é algo latino-americano, né, na verdade, né? Mas isso fulano já fez, as vanguardas europeias. Então, isso para mim não é uma discussão, assim, né? Eu sei lá, hoje o de Andrade já trabalhou com fragmentos. Enfim, isso nesse sentido, para mim, não é uma discussão, né? Eu acho que esse impacto teve, vai atrelar ele a uma suposta quebra, né? Que ele vai falar isso, quer dizer, eu queria escrever não mais como um romance do século XIX, porque a forma dos romances do século XIX, e realmente ele não trabalha mais com essa forma, né? Para mim, está esgotada. Ela dá conta da realidade burguesa, enfim, né? Então, ele tem esse viés político muito forte nele, né? Tem uma crítica ali muito forte a essa relação. E vai buscar outras formas narrativas. Ele faz também contos convencionais, tem livros dele que vão ter uma certa convenção nisso, né? Mas eu acho que ele tenta pensar nesse livro, especialmente, como é que eu narro a cidade contemporânea, né? Que forma eu vou dar isso? E muitos ficaram presos só à forma,
muitos escritores, né? Ficam presos só à forma e muitos críticos, ou só ao que é dito, né? E as duas coisas vão criar essa imbricação. Quer dizer, né? Uma instalação pode falar de pobreza, de miséria, de caos, né? E vice-versa, enfim, né? E a gente pode ter uma fala dessas mazelas que não foram superadas pela nossa sociedade, né? Eu tenho uma pergunta, Giovana. Assim, voy a hacer en español para nuestros estudiantes de aquí de la facultad. Rufato es un autor muy accesible para el público mexicano, ¿no? Así, la traductora Paula Abramo tradujo varios libros de él, ¿no? Como Domingo sin Dios, El libro de las imposibilidades, Lo que nos une, De mí ya ni te acuerdas. E Ellos eram muitos caballos foi traduzido por Mário Câmara, não? Em Argentina, que também pues, é acessível em México, assim, as edições de Argentina se chegam com alguma facilidade. Pero pensando em essa a experiência urbana em la literatura, não? Que aí señalaste muito bem como eles eram muitos caballos como exemplo. Não sei se poderias dizer-nos se em estes outros livros, não, em la obra dele, de um modo general, como isso aparece, como isso surge. Essa questão, não, de caminhar e escrever, não, essa questão de la urbanidade, como isso surge em outros momentos de sua produção. Eu acho, como eu falei, né, em determinado momento, ele tem essa obsessão por Cataguases, né? Enfim, que é a cidade que ele é a Macondo dele, de certa forma, né? A cidade onde ele nasceu e viveu, né? Ele vem de uma família, ele mesmo faz esse discurso, né? Em todas as suas entrevistas, ele vem de uma família muito pobre. O pai dele era o pipoqueiro, a mãe dona de casa semi-analfabeta. E ele, enfim, né, vou resumir a história, ele se torna jornalista, consegue ir para São Paulo, fica bem empregado, e depois resolve partir para a literatura, né? Mas, de qualquer forma, ele afirma, né, ele é muito... E eu gosto muito dos escritores obsessivos, né? E é bom ser leitora porque a gente não precisa concordar com ninguém, né? A gente pode usar todas, né? Mas esses escritores muito obsessivos, ele vai dizer o seguinte, né? Que na literatura brasileira não se escreve muito sobre a classe trabalhadora, o que é uma verdade, né? Não é que ele exagera, de certa forma, dizer que ninguém nunca escreveu sobre a classe trabalhadora e tal, enfim. Mas ele vai lançar um olhar sobre a classe trabalhadora, e que só se escreve ou sobre a classe média ou sobre os muito pobres, né? A partir desse olhar sobre os muito pobres, não vinculando eles ao trabalho, mas à marginalidade, enfim, né? Ao cotidiano dessas pessoas, mas não o sujeito que sai de casa, pega o ônibus lotado, vai para a fábrica, enfim, né? Então, é interessante porque nessa pentalogia dele, por exemplo, ele parte de Cataguases, né, como esse centro do mundo quase ali, que era uma cidade operária, né, que fica no interior de Minas Gerais. Então, a ideia dessa ocupação dessa cidade já é outra, porque é uma cidade pequena, e ele vê esse crescimento da cidade, ele vai fazendo esse processo, né, esses livros que você citou aí fazem parte dessa série Inferno Provisório. Então, ele vai acompanhando o crescimento da cidade até chegar em São Paulo, vamos dizer assim, nos anos 90 e 2000, que é para onde grande parte desses mineiros interioranos vai migrar, né, em busca de uma vida melhor, enfim, e, como nós sabemos, acabam na periferia da cidade, né, das grandes cidades. Então, a relação com a cidade ali já é outra, não é mais a grande metrópole, mas é a cidade pequena, em que todos se conhecem, e também é uma relação entre esse ir e vir, né, do migrante, esse migrante que já não tem mais lugar,
que não é mais o sujeito que pertence a Cataguases, por exemplo, né? Tem um outro livro dele que também vai falar sobre essa relação de migrância, que é o Estive em Lisboa e Pensei em Você, né? E que fica nesse limbo, porque a vinculação familiar dele, no caso do Estive em Lisboa e Pensei em Você, também é um sujeito que migra de Cataguases, naquela época que havia muitos brasileiros indo para Portugal, né? Portugal tinha meio que aberto as portas, havia um crescimento, então muitos foram para, enfim, né? Viram novos Estados Unidos, vamos dizer assim, só que para o brasileiro, obviamente, facilitado pelo idioma. Então, muitos foram trabalhar, né? Tem até um filme que eu acho incrível que fala sobre isso, que é o Terra Estrangeira. Então, foram ter esse trabalho braçal mesmo. E no caso desse livro, Estive em Lisboa e Lembrei de Você, esse rapaz vai ser garçom, né? Então, você vai ver toda essa... vai encontrar outros, né? Outros estrangeiros também ali, outros migrantes. Então, ele também vai relatar essa Lisboa do ponto de vista desse trabalhador, né? Que não tem nada de maravilhoso, que não tem nada, tem um preconceito que ele vai sofrer dos portugueses, dos outros migrantes que vêm da Europa também, né? Então, são relações diferentes e com esse espaço urbano, da cidade pequena, da relação com o migrante, tanto do interior para São Paulo, como para Lisboa, e da grande metrópole, né? Então, ele transita por esses diferentes espaços. E há também, por exemplo, em Flores Artificiais, um livro de contos mais tradicional, vamos dizer assim, mais convencional, em que aparecem outras cidades nesse sentido contemporâneo, da viagem, né? Desse deslocamento da viagem. Então, um casal que vai para Buenos Aires, por exemplo. Então, você tem outras experiências contemporâneas. Mas, se eu tivesse que criar assim, uma ideia mais geral da obra dele, Cataguases é esse centro onde você vai encontrar a fábrica, vai encontrar a vida da prostituição, a vida da igreja, né? E, no decorrer dos anos, você vai vendo essa perda, essa decadência da cidade, que vive em torno das fábricas, e essa migração para São Paulo, né? Onde também haverá essa condição de subalternidade para esses sujeitos. Giovana, nós recebemos uma pergunta lá do YouTube do nosso querido Leonardo Davino. Ai, que amor! Eu vou ler para você, tá? Ele diz assim: penso o quanto o verbo caminhar marca as canções no final dos anos 60, por exemplo, Caminhando e Cantando, Caminhando contra o Vento, Andança. E aí ele pergunta para você se você percebe semelhanças ou diferenças com o agora, com esse momento. E ele diz ainda: agradeço e te abraço. Olha que lindo. Te agradeço e te abraço. Grande colega, né? Já esteve aqui. Enfim, eu concordo totalmente, né? Tem essa presença muito da... Eu acho que é interessante, né, a gente pensar esse gesto, né? Eu uso até essa palavra gesto, do caminhar, assim, e que eu acho que nos anos 60, não só no Brasil, né, nos anos 60 e 70, obviamente tem a ver com uma ocupação das ruas, né, seja em Paris, nos Estados Unidos, na América Latina, aqui, por diferentes motivos, né? No nosso caso aqui, eu acho mais especificamente lutando contra a ditadura, né, civil-militar, e que você vê a Marcha dos 100 mil, né? Enfim, e a própria andança, e é interessante o Caetano, né, Caminhando contra o Vento, mas a ideia da caminhada, né, como uma prática tanto coletiva em alguns momentos, né? Quer dizer, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, é uma ideia que é uma música de protesto, né? Acho que é a música de protesto mais conhecida desse período, como uma chamada à coletividade, né? E que essa caminhada se faz junto. Essa caminhada tem a ver com essa ocupação das ruas e se faz
conjuntamente. E, por outro lado, a caminhada como um fator transgressivo, né? Quer dizer, caminhar nesse sentido, desde a modernidade, é uma transgressão contra o Estado e contra esse sistema do capital. Então, quando o Caetano está ali, né, o Leonardo, que eu estou aqui falando, né, diante do especialista, né? Mas, na minha visão ali, essa ideia do caminhar contra o vento, sem documento, né, numa visão quase hippie, né, dessa herança hippie ali que está presente, como estava presente em Woodstock, enfim, em tantos festivais, tem a ver com essa negação dessa ideia de marcha, né? A marcha mesmo como algo dos regimes ditatoriais, né? As paradas, né? Vocês são novinhos, mas eu fui obrigada a ir à parada, tá, gente? A gente sofria. Parada de 7 de setembro, os colégios iam, né? Até o Roberto da Mata que escreve isso. Então, é interessante, né? O desfile, a parada, contra a ideia do caminhar, né? O caminhar como algo dessa errância, de não ter a formação, né? Enquanto, do outro lado, você vê isso muito na América Latina desse período, né? Na América do Sul, justamente a ideia do desfile, da parada como essa ordenação. Então, eu vejo esse caminhar como esse ato transgressivo nesse momento, né? E que agora também, né? Não, assim, não no sentido de já vai para a rua por causa da pandemia, né? Não é isso. Mas eu digo dessa ocupação, de tudo que a gente está vendo agora no Chile, que nasce por essa ocupação das ruas, né? E que finalmente vai se colocar abaixo a Constituição do Pinochet, e que passa por essa ocupação das mulheres, principalmente, né? Então, não se faz, né, se criou, acho que uma falsa ideia que é possível fazer política sem as ruas, né? E não é, né? É De ver isso no Black interessante. Lives Matter, né? Enfim, todos esses protestos continuam se fazendo política do mesmo jeito, né? Ocupando as ruas, né? Enfim. É verdade. Eu percebi agora que eu cortei a pergunta do Léo, tinha uma parte antes, mas você respondeu como se eu tivesse lido a parte anterior, que era, Giovana, você pode comentar a demanda pelo caminhar urbano versus forças autoritárias? Começava assim, depois Tá. eu penso, Eu li, verbo. a gente é assim, um lê a mente do outro. E você acaba falando justamente isso, né? Essa coisa da política de ir para as ruas, essa coisa de faz-se como antigamente, né? Que é, aliás, o que talvez esteja nos deixando tão fracos diante de tanta autoridade no presente, o não poder ir para a rua por causa da pandemia, né? Porque não é à toa também, retomando essa pergunta do Léo, né? Quer dizer, que o Andança se torna, né? Essa música, as canções de protesto são importantes naquele momento, né? Porque no momento posterior, até, vamos dizer assim, nos anos 80, havia muito deboche em relação às canções de protesto até mesmo na faculdade, enfim, meu Deus, que chatice, aquilo e tal, e um incensamento né, da Tropicália como algo alternativo a isso, né? Uma experiência, obviamente, mais duradoura e mais aberta a outras sonoridades. Mas eu acho interessante a ideia da música como essa convocação, sabe? Quer dizer, em que aqueles jovens ali precisavam desses hinos, de certa forma, que invocavam a coletividade, né? Enfim, e que essa coletividade estava ligada ao caminhar conjunto, a esse andar conjunto. Sim. Giovana, eu lembro que você deu uma disciplina lá na UERJ, falando um pouco do caminhar e etc., e que surgiu fez uma conversa agora. mesmo. Sim, mas justamente essa questão. Eu naquela época, antes da pandemia, e agora, na pandemia, a gente estando em casa, né? E eu lembro que você tinha levantado, numa conversa que a gente teve, assim, você tinha levantado a coisa da pós-flanerie, ou o que se tornou, né, o flaner, digamos, hoje, né? Eu acho que se complica essa pergunta agora, tendo em vista a coisa da pandemia. Eu não sei como é que você acha que a gente poderia pensar isso ainda? Tem até alguma coisa que eu fiz essa referência nesse texto que eu enviei, deixei lá para você, né?
enfim, que é uma expressão até da Beatriz Sarno, né? Do Zapper. Não sei se é dela ou se ela utiliza, enfim, que o Zapper, a figura do Zapper teria substituído a figura do Flaner, né? Isso ainda quando a gente via televisão, lembra? Naquele momento, quando... há muitos anos atrás, muitos séculos atrás, quando as pessoas viam televisão, e aí a ideia do zapear, né? Não sei se fala a mesma coisa, como é que a gente brasileira é cheia de neologismos, né? Mas enfim, se ela fala zaper, né? Porque deve ser a mesma, algo semelhante, né? De trocar os canais, né? Enfim, então essa troca constante de canais seria essa passividade do nosso corpo, esse corpo sentado, esse corpo inerte, e as janelas da TV, agora são várias janelas aqui, né? Na mesma imagem, na mesma janela, no mesmo Windows, eu tenho várias janelas, né? Então, eu acho que isso também é bem metafórico. Então, o Zapper seria aquele que vai trocando e nunca vê, né? Nunca enxerga e nunca vê nada por completo também, porque a gente tem 357 canais de televisão, na TV a cabo, e a gente está ali nunca enxergando nada, e agora isso amplificou de uma maneira total, porque tem não sei quantos streamings, não sei quantos filmes em streamings, e nunca acabaremos, né? Não sei quantas músicas no Spotify, então há uma impossibilidade, né? Vai morrer, não vai ver tudo, né? E ouvir tudo. Então, essa ideia do Zapper configura essa passividade do corpo, ao contrário do Flaner, que é aquele que, obviamente, deambula, né? E isso eu acho que é interessante, né? Porque, por exemplo, fazendo essa ligação, que é isso que eu fiz no outro texto, com o livro do Rufato, de certa forma, é como se ele fosse esse autor que vai trocando esses canais para nós, porque, literalmente, vários dos fragmentos são interrompidos no meio da frase. Então, assim, não tem ponto final, não é que existe uma conclusão no próprio fragmento. Termina um fragmento assim, pleque, entendeu? Ou sem ponto final. Enfim, então é como se você estivesse ali lendo alguma coisa e nem o próprio fragmento se conclui. O que dá essa sensação, né? De quando outra pessoa está do seu lado, zapeando os canais, e você quer ter uma continuidade, seu cérebro, né, funciona dessa forma, e há essa interrupção. O que é totalmente diferente desse gesto de caminhar, que, como eu disse, né, mesmo que a gente não tenha a consciência, o nosso corpo está inserido nesse deslocamento do tempo e espaço, né? Eu estou andando pelos quarteirões e eu me desloco espacialmente e temporalmente ali. Então, eu posso escolher quando eu paro, aonde eu paro, se eu observo, se eu não observo, né? Enfim, com a velocidade do meu passo, enfim, toda essa relação. Então, essa passividade nossa, né? Por isso que, assim, a pandemia, eu comecei falando sobre isso, né? A pandemia, eu acho que arrebentou esse véu, mas escancarou essa nossa realidade, mas isso já vinha anteriormente, né? Essa relação de não andar pela cidade, ela não é inventada agora na pandemia, ela já estava presente anteriormente. E isso é interessante para o capital. Eu acho que isso é preciso reforçar, por isso que eu faço essa relação também com o fato. Porque se eu não ando pela cidade, a cidade deixa de me pertencer, e eu deixo de pertencer à cidade. Eu posso hoje, literalmente, viver nesse quarto, né? Estou aqui no meu quarto hoje. Posso estar aqui vivendo no quarto, chamar a entrega de comida, chamar a entrega de bebida, pedir qualquer coisa, né? Enfim, pedir até um passeador de cachorro para vir na minha casa. Absolutamente eu posso viver, né, dentro de um compartimento, né? E não ter essa relação com o mundo lá fora. Então, essa separação do mundo lá fora também é algo interessante ao Estado. Então, quando a gente fala dessa ocupação das ruas, né, é algo que une a população e que ameaça o Estado. Isso também não é uma invenção recente. Quando Hausmann faz... Desculpa, Cláudia. Não, desculpa eu, desculpa. Nada, pode falar.
né, que também tira uma dimensão, a dimensão de pensamento desse corpo que caminha, né, da filosofia peripatética aí, não do caminhar e produzir o pensamento com o corpo, né? Então é como eliminar essa dimensão do pensamento, né? E que a gente perde essa herança, né? Porque na verdade, assim, vários filósofos, vários escritores, né? O próprio Machado falava isso: quando eu estou sem ideias, eu vou caminhar. Enfim, Claro. isso não se reflete só no texto diretamente, se reflete nessa relação ante a produção, né? Você vai ter várias experiências dessas nas artes, na literatura, né? Então, a ideia dessa imagem do escritor ou do artista trancado no seu ateliê, isso, até certa forma, é uma invenção muito burguesa, né? Assim, desse mundo que te coloca ali, pronto, não precisa desse mundo ali nas ruas, né? Quer dizer, um dos Como maiores... se muitos escritores e escritoras também não se nutrissem aí dessa vivência da rua para produzir sua ficção. A Paula Buquerque, não sei se você quer abrir o microfone e falar, Paula. Fazer essa intervenção. Que ela está dizendo. Boa tarde, meu nome é Paula, eu sou aluna aqui do Rio de Janeiro, e eu achei muito interessante essa parte agora de discussão de que já antes da pandemia tínhamos uma questão de não ocupação da cidade, e aí me veio muito essa questão do direito das comunidades mais empobrecidas, né, das favelas, dos habitantes da favela, sobre o direito da cidade, porque nós temos assim uma heteronímia, né? Tem a cidade e tem a favela. Então, para ocupar essa cidade, quase que estão sempre segregados, mas quando o Estado vai à favela, vai com seu poder justamente com seu braço de violência. E eu pensei nisso, também me veio à cabeça. Obrigada. Paula, a sua fala me lembrou dos rolezinhos. Lembra, Giovana? Lembro. Eu pensei nos rolezinhos também, foram muito subversivos, né, na época. Tem que explicar os rolezinhos. Explica o que são os rolezinhos. Acho que é importante. Explica. Eu explico, Ieda? Explica. Bom, os rolezinhos, eu não sei nem que ano agora eu perdi a data, assim, 2016, não sei. Foi um não era para ser um... Não? Foi antes? Eu não sei, datas realmente. Não era para ser um movimento, vamos dizer assim, né? E depois virou, eu acho que uma espécie de movimento, porque houve um evento, acho que até em São Paulo, ou numa cidade ali ao redor de São Paulo, em que uns jovens, né, jovens de periferia, marcaram, como qualquer jovem de classe média, de ir ao shopping, né? Aqueles adolescentes vão ali ao shopping e tal. E fizeram, na época era uma prática muito comum, até mais do que hoje, fizeram um evento no Facebook. Abriram lá, vamos nos encontrar no shopping e tal, né? No shopping e tal. E apareceu uma multidão. Apareceram, sei lá, uns 100 meninos, não sei, por aí, né? E aí, meninos negros, né? Enfim, né? Não eram 100 meninos brancos, louros, como era típico, né? Aqui no Brasil. Apareceram aqueles 100 meninos ali que não deveriam estar ali, né? E, como qualquer adolescente, correndo pelos corredores e tal, e começou todo mundo a baixar a porta, achando que era um arrastão. Arrastão também é um termo brasileiro, né? Para... Como é que se... Não sei, como é que é um assalto em bando, né? Um assalto como em massa. Sim, um roubo um coletivo. Não? Assim. Sim, as pessoas saem roubando todo mundo, né? E aí acharam que era um arrastão e começaram a fechar as portas, né? E veio a segurança, começou a expulsar, virou matéria no jornal, né? E tem esse termo, né? Essa gíria em brasileiro, que é rolê, né? No sentido de encontro, vamos dar um rolê, vamos dar uma volta, né? Vamos fazer um passeio. E aí ficaram conhecidos como os rolezinhos. E aí começaram a acontecer outros, né? Espontaneamente, assim, não era um ato de vamos contestar o capital, qualquer coisa assim.
mas eram jovens querendo se encontrar para paquerar, para, enfim, zoar, fazer qualquer coisa assim. E aí se tornou matéria nos jornais, os shoppings começaram a proibir a entrada de menores desacompanhados, começaram a proibir a entrada. Foi muito violento assim, a repressão, né? Porque aí você não podia mais, menor de idade, entrar desacompanhado em alguns shoppings, não podia entrar de chinelo, enfim. Então, é todo, obviamente, um ato de racismo, né? Isso que a Paula está falando desse direito da população a ocupar a cidade, né? A ocupar as ruas e esses espaços que seriam, né, destinados a uma população que consome, né? Uma população consumidora. E outros espaços seriam esses espaços segregados, né? Mas também eu acho interessante, né, a ideia do não consumir, né? Como é que isso ameaça a sociedade hoje, né? Então, por exemplo, no Rio mesmo acontece isso todo verão acontece isso, que os ônibus que vêm das favelas, as linhas de ônibus, né, que geralmente vêm de próximo das favelas, são paradas, e aí retiram os garotos, os adolescentes, e vão ver se tem dinheiro, muitos deles não têm dinheiro para voltar, ou para consumir da praia, porque vão dar um calote, vão pular a roleta, enfim, e aí apanham, né? Eles são impedidos de ir para a praia, e aí se vende a ideia de que a praia é democrática, né? Enfim, então você não consegue chegar à praia porque você é negro, porque você está no ônibus da linha tal. Então, é essa relação também, né, de que para você circular, obviamente, né, você sendo branco, você não tem essas restrições, e também a ideia vinculada ao consumo, né? Quer dizer, você precisa consumir algo, isso é algo que vem desde a modernidade, né? Mas que se torna mais... as pessoas não conseguem, por exemplo, conceber, quando a gente vai explicar, eu vou explicar na graduação, que é o flané, há uma grande dificuldade de entender. Mas o que esse sujeito está fazendo na rua? Ele está tomando um café? Eu falo assim, não. Ele está escrevendo? Não. Ele tá fazendo o quê? Ele está olhando. Né? Ele está ali, observando. E acho uma ideia estranhíssima, porque ele não está produzindo nada. Então, a gente só consegue entender alguém, mesmo numa rua, né? No sentido de produção, tipo, vou me encontrar com a Ieda para a gente combinar de fazer uma revista, né? Alguma coisa assim, ou de ter um lazer, né? E não de simplesmente de estar na rua, de habitar esse espaço, né? Então, essa relação é uma relação que a contemporaneidade não consegue quase conceber. E aí, quando vem a pandemia e se retira toda essa população das ruas, né? Se vocês colocarem fotos, sei lá, de Roma, Paris, Rio de Janeiro, né? Do México também, enfim, das grandes cidades, hoje dá essa sensação fantasmática, porque todos os monumentos estão lá e as pessoas não estão, né? E as pessoas, então, não há essa economia que gira, não há o turismo, não há nada, né, nessa relação. Então, como se a rua também... É interessante porque isso também me fez lembrar aquelas coisas que foram marcadas em São Paulo por causa de uma fala de um político, que foram os churrascos da gente diferenciada, que era, né, lembra? Era tomar a rua, era o direito à cidade, eu não lembro mais, foi em São Paulo, né? Não sei mais quem foi que disse isso, né? Que tinha que cuidar do bairro para não entrar essa gente diferenciada. Acho que era uma discussão com uma nova linha de metrô. Ah, sim, era isso. Era isso, uma linha de metrô que vinha diretamente para o centro, né? De São Paulo, para um bairro nobre de São Paulo, né? Mas essa discussão é como ela vem, né? É como é cidade partida, né? É Zuenir Ventura, é uma coisa que foi se desdobrando. Na verdade, né, Cláudia, assim, até sobre o livro do Ventura, eu tenho uma outra opinião, porque eu não acho que a cidade seja partida. Aí é que está, né? Eu acho que muito
Eu acho, assim, eu acho muito maniqueísta aquilo que o Zenir Ventura faz, sabe? Acho extremamente maniqueísta. Porque as pessoas pobres, elas precisam circular. Não há essa opção. Se você nasce na Maré, numa favela, né? Em geral, você não vai trabalhar naquela favela. Você tem que ir para um outro lugar para você, entendeu? Vir trabalhar na casa de uma madame, ou ser atendente na farmácia, ou ser caixa no supermercado. As pessoas não estão morando em Copacabana, vamos dizer assim, né? Então, essa geografia do Rio é muito complicada, é muito complexa, né? Mas mesmo em cidades em que isso é mais, vamos dizer assim, mais bem repartido geograficamente, né, que a periferia por isso que não faz, até a palavra periferia é esquisita no Rio de Janeiro, entendeu? Porque ela não ocupa esse espaço geográfico periférico, tá? Né? O Vidigal tem a melhor vista do Rio, o Morro do Vidigal. Então, é complicado. Mas, então, essas pessoas, elas estão em constante deslocamento, né? Quem não se desloca é a classe média. Quem fica no mesmo lugar é a classe média. Mas essas pessoas estão em constante deslocamento, né? Como a Paula falou, o que acontece é que, em determinados momentos, esse deslocamento passa a ser controlado. Né? Quer dizer, para trabalhar, essas pessoas podem e devem se deslocar. Né? Mas para o seu lazer, por exemplo, elas não podem se deslocar. Então, essa é uma situação que, por isso que assim, a ideia da cidade partida do Zenir, né, ela não dá conta dessa complexidade, eu acho, que a gente vive, entendeu? Porque é tudo muito, enfim, né, que vem, obviamente, dessa nossa herança escravocrata, né, mal resolvida, mas que delimita essas passagens assim em diversos momentos, né? Não, mas acho interessante você colocar essa complexidade, porque essa ideia, por exemplo, né, que você mencionou da praia como lugar democrático, né, do Rio de Janeiro, onde o jovem do Vidigal se encontra o jovem que mora em Ipanema, e que é essa, pois, quase uma máscara, né, de que é a cidade linda, maravilhosa, que está tudo bem, né? É bem interessante, porque é isso, né? Muito mais complexo do que... Mais complexo, até porque a nossa construção, né, como identidade cultural, ela foi feita, por isso assim, né, estudar racismo no Brasil, estudar essa identidade cultural brasileira, né, enfim, obviamente que eu não posso responder por todos os países, né, colonizados, enfim, mas falando de Brasil, é muito complexo nessa relação, quer dizer, você não pode ignorar que em determinados momentos houve essa mestiçagem, e essa mestiçagem não implicou uma mudança social, né? Então, assim, essas quebras são muito pontuais, né? Assim, como eu estudo samba, né? A Ieda me falou sobre isso, você vê isso muito claramente no samba, né? Se incorpora como música oficial do país o samba, mas não significa que os sambistas negros vão ser incorporados como esses tipos representativos, né, os grandes cantores brasileiros. Então, tudo isso é bem complexo, né, nessa relação. Né? Enfim. Giovana, temos uma outra pergunta lá do YouTube, que é a da Jéssica, e ela pensa a questão das migrações, o caminhar e as migrações forçadas. A pergunta é assim, como a professora Giovana vê o caminhar além das fronteiras, no caso das migrações forçadas atuais? E aconteceu até uma coisa horrorosa ontem, né? 6.000 pessoas que chegaram na Espanha, né, a nado, até bebês, um filme de terror, né? Mas, bom, eu acho que falando disso, né, Jéssica, assim, não é a minha especialidade, mas eu acho que a primeira grande, vamos dizer assim, migração forçada, nem migração, né, sequestro forçado, falando em termos de Brasil, foram justamente dos africanos que foram obrigados a vir para cá, né? E hoje a gente
continua testemunhando outras formas de migração, de deslocamento e de migrações forçadas. E que, de qualquer maneira, a gente vai ter que lidar com essas heranças, né, desses povos, desses indivíduos, a gente, que eu digo, os povos que recebem, né, ou não recebem, enfim, receber é uma palavra meio acolhedora, né, os povos que, os países para onde essas pessoas vão ter que lidar com essas heranças, e a maneira usual que nós vivenciamos é de ver o estrangeiro, né, como esse inimigo, né? Eu acho que hoje em dia há uma quantidade de publicações que acontece no Brasil, é muito difícil, né? Porque a gente tem algumas áreas do Brasil, o norte, por exemplo, que recebe muitos venezuelanos, enfim, mas a gente não vivencia no Brasil esse grande número, atualmente, esse grande número de migrações como acontece em outros países, né? Estão certo eles, né? Enfim, podendo ir para outro lugar, não vir para a terra de Bolsonaro, também está certo, apoiado. Enfim, mas que a gente tem, eu acho que o que é interessante hoje, né, que a gente tem um grande número de produções literárias em primeira pessoa, né, ou com essa voz desses migrantes, tematizando essa questão da mulher migrante, né, enfim, de diversas migrantes de ex-colônias, principalmente que vão para a Europa, né, e aí a gente vê, né, sem querer englobar todos na mesma bolha, né, essa tensão entre esses modelos eurocêntricos de estar, né, e essas culturas outras que chegam até lá. Então, isso vamos supor, né, a gente vai ver o que o próprio Stuart Hall vai chamar dessa transculturação, né, esse movimento de você levar não só o sujeito, mas outras culturas, e se essas culturas vão se tornar culturas híbridas ou não. Quer dizer, até os anos 90, talvez, nós pensássemos éramos felizes nos anos 90, ingênuos, talvez, pensávamos nessa forma de culturas híbridas, né, em que haveria uma mistura maior, ou se apontava até com a criação do mercado comum europeu, enfim, né, para outros modelos de vivência para além das fronteiras. Hoje, o que a gente vê justamente ao contrário, né? Ainda mais com a pandemia, com outras questões também, com a migração, né? Quer dizer, ontem, quem estava recebendo os marroquinos na praia eram os militares, né? Não eram assistência médica. Então, as fronteiras, né, levam a esses campos de albergues, né, na Grécia, na Itália, enfim, na Espanha, onde for, onde essas pessoas ficam totalmente sem lugar, né? Então, o que a gente vivencia, até citei esse livro do Rufato, acho que fala muito sobre isso, assim, Estive em Lisboa. É esse não lugar, né? Você não pertence a lugar nenhum. E também ser migrante não é uma condição, né? Ser migrante é você não estar em lugar nenhum, né? Ou você ser um expatriado. Então, você estar nessa ilegalidade permanente, já que a maioria fica ilegal, né? É você não pertencer e ter a sua identidade sequestrada, né? Ter qualquer poder seu, inclusive de subjetividade, de pertencimento, porque você é visto como aquele que é o inimigo, né? Que vai roubar o trabalho, vai roubar, enfim, qualquer coisa, espaço desse outro, né? Então, eu acho que... Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que nunca existiram tantos migrantes desde o final da Segunda Guerra Mundial como hoje, né? Então, essa ideia do Estado-nação que pretende fechar as fronteiras, né? A gente viu o Trump, até outro dia, colocando crianças em jaulas, né, na fronteira com o México, é irreal, né? Então, a gente está construindo novos campos de concentração a olhos vistos, né? O mundo não pode dizer que não está vendo isso, como não viu na Segunda Guerra Mundial, né? Os campos de concentração para os judeus, a gente está vendo isso e ninguém faz nada, né? Então, essas migrações estão aí, né?
Giovana, a gente tem mais uma pergunta do Iverson Pimentel, lá que ele está vendo pelo YouTube, e ele pensa, a pergunta é por um novo caminhar, né? Ele fala assim, a partir do Passageiros do Fim do Dia, do Rubens Figueiredo, dos deslocamentos por transporte público e da classe trabalhadora que se passa a reparar na cidade, nas pessoas, no próprio deslocamento, isso poderia ser visto como um novo caminhar? Ele explica mais um pouco, considerando um novo olhar para a área urbana, considerando o comentário sobre o fato de pensar a classe trabalhadora, etc., né? Então, você veria essa situação como um novo caminhar? Esse livro é maravilhoso, né? O Passageiro do Fim do Dia é um livro lindo, enfim, impactante. O Rubens Figueiredo realmente é um dos grandes escritores nossos, né? E é interessante para quem não conhece o livro, né? Porque ele se passa na trajetória, ele se passa em vários momentos, né? Mas vamos dizer assim, a parte física do livro, né? Do enredo, se passa nessa trajetória de ônibus em que esse não vou lembrar o nome do personagem agora, está indo encontrar com a sua noiva lá numa favela, né? E você lê, você acha que essa favela existe aqui no Rio de Janeiro, enfim, mas não há essa marcação. Mas, então, você tem esse deslocamento em que, como ele disse, né, a gente vai vendo a paisagem e, ao mesmo tempo, ele vai rememorando, ou lembrando, ou pensando, né, em várias situações, tanto da infância dele, quanto das relações que ele com a favela, né, que ele conhece pela namorada, né, enfim, do trabalho da namorada, da memória dele, enfim. Agora, é interessante, eu acho que não é um novo caminhar, né, mas eu acho que é uma nova forma, não sei se é bem nova, né, porque essa relação com o automóvel, por exemplo, né, com o bonde, já estava presente também na modernidade, mas eu acho que é nova no sentido de propor esse relato, né, por meio dos meios de transporte, que são meios de transporte, enfim, públicos, né? O ônibus não é um meio de transporte de massa, mas que estão destinados aos trabalhadores, né, vamos dizer assim. E que o ônibus, né, o metrô, enfim, nos colocam nessa situação desse corpo passivo, mas, ao mesmo tempo, no caso do ônibus, ele vai passando por toda a cidade, né? Tem até um momento em que chega uma notícia lá para o motorista que está tendo tiroteio para a favela que ele está indo, né? Então, vai chegar, vai conseguir ir, vai demorar. Então, aí passa aquela comunidade do ônibus, passa a discutir, né? Os passageiros passam a discutir o que está acontecendo, enfim. Então, eu acho que há esse outro sentido, né? Porque no Rio de Janeiro se passa muito tempo dentro dos ônibus, né? Muito tempo nesse deslocamento, e, ao mesmo tempo, há esse espaço, né? No caso do livro, desse tempo para pensar, né? Desse tempo em que é possível você sonhar ali, pensar, rememorar. Então, é claro que todo o olhar para a cidade também é mediado por essa separação, né? Falando num certo sentido físico. Você tem uma distância do ônibus, você pode olhar para fora e tal, né? Mas também te torna parte dessa coletividade que está ali naquele momento, né? Naquele momento você pertence àquele grupo ali. Então, você entra o cara vendendo bala, você entra o cara saltando, e você faz parte daquele espaço. E que eu acho que é muito original quando ele cria essa perspectiva, né? De olhar pela janela, enfim, de olhar para fora e, ao mesmo tempo, olhar para dentro de si. Eu acho que é muito bacana esse livro nesse sentido, né? Muito original. Mas eu não acho que seja o caminhar, né? Eu acho que é uma coisa diferente. Talvez o deslocar, né? A questão do Posso fazer acho que não sei se é a última, mas uma perguntinha a mais. É que essa questão que você falou, né, anteriormente, sobre a representação da classe trabalhadora na literatura, né? Que sim,
não sei, eu li alguma coisa em algum artigo há pouco tempo aí sobre isso, e sim citava essa discussão na obra do Rufato, né? Não sei, assim, eu gostaria se você pudesse, se você lembrasse de alguns autores na literatura brasileira, né, que tenha trazido aí o tema da classe trabalhadora, né, em suas novelas, e não sei, penso em Pagu, Parque Industrial. Você falou, a primeira coisa que eu lembrei foi o Parque Industrial, né, da Pagu, né? E que acabou sendo reeditado há pouco tempo, que é um livro que estava muito tempo fora de catálogo e foi reeditado, né? Agora, a gente pode pensar, né? Porque quando ele fala isso, eu acho que é complicado, por exemplo, né? Porque você tem os romances dos anos 30 que abordam, né, o Nordeste, eles vão tratar de questões de classe, da figura do trabalhador, inclusive do ponto de vista do trabalhador, né? Assim, se você pega o Jorge Amado, ele não o primeiro Jorge Amado, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, enfim, mas muito do Jorge Amado ali está pensando na figura do pescador, né, do agricultor ali que trabalha retirando o cacau, né? Enfim, você tem muitos trabalhadores, né? Então, o que acontece, eu acho que há um desaparecimento dessa figura do trabalhador na contemporaneidade, né? Eu acho que a partir de um determinado momento, isso é subtraído como se fosse algo assim, já deu luta de classes, sabe? Então, temos que falar de nós, né, da nossa história, ou fazer uma experimentação, qualquer coisa assim, ou mesmo se voltar, né, como, por exemplo, Rubem Fonseca se volta para o romance urbano, mas falando de aspectos da violência, né? Então, o que aparece da figura é o pobre, né? Então, assim, o cobrador, por exemplo, é aquele que vai resgatar por meio da violência tudo aquilo que a sociedade lhe deve, mas não há uma tematização do trabalho nisso aí, né? Então, a violência aparece quase que como uma consequência da pobreza, da miséria, da desigualdade social, mas onde está o trabalhador? Porque as pessoas continuaram trabalhando, né? Enfim, né? Então, eu acho que isso, o próprio Rubens Figueiredo é um que escreve, não nesse sentido, né, macro, mas tem contos dele sobre a figura do professor de uma maneira não intelectualizada, o que eu acho ótimo, né? Porque todo professor, enfim, em romances brasileiros é um intelectual que só trabalha na universidade e que escreve livros. Só glamour. E que está numa crise, né? Então, ele tem um conto, eu lembrei agora, enfim, de uma professora que é do ensino médio, que trabalha na periferia, que sai à noite para dar aula. Então, você desmistifica um pouco, né, dessa ideia, né, de que as pessoas não trabalham, porque isso é uma crítica, na verdade. Eu acho que o Rufato talvez seja o primeiro que se fez ouvir nesse sentido, né? Mas a gente ouvindo mais autores negros, eles vão falar exatamente disso, né? De uma literatura que não mostra o trabalho, né? Enfim, e as pessoas estão sempre trabalhando, não existiam esses personagens, jornalistas, escritores, pessoas que estão ali em crise existencial, portanto, eu vou escrever um livro, né? Procurando a si mesmo. Então, a gente começa a ver, eu acho, muito mais imagens desse trabalhador, né? Na Conceição Evaristo, aparece muito, né? Nesse cotidiano mesmo, sem que isso se resuma à luta de classes, vamos dizer assim, mas que faça parte da identidade dos personagens, né? Do cotidiano das pessoas. O que significa sair, acordar cedo, trabalhar, tudo isso, né? É interessante porque você trouxe, né, o Sertor, esse livro maravilhoso em que ele fala dos praticantes ordinários, né, da rua. Bom, como isso daí João Antônio, eu sempre fico pensando no João Antônio.
E aí hoje a gente citou tantos homens escritores, né, que têm esses personagens que são, digamos, os praticantes ordinários das ruas. Sim. E aí eu fiquei pensando que tem talvez poucas figuras de mulheres como as praticantes ordinárias da rua. A mulher acaba frequentando outros espaços, não? Aí lembrei um pouquinho da Maria Valéria Rezende, né, no 40 Sim, Dias, né, que é 40 justamente dias. que tem essa mulher que é essa praticante ordinária, porque a mulher realmente vai para a favela, volta, anda no espaço. E, enfim, era mais para a gente comentar, né, de como talvez, eu não fiz pesquisa nenhuma, isso é agora, um pouco de improviso, não? Especulação, pura especulação, mas que talvez o praticante ordinário, digamos assim, das ruas, o caminhante, né, é quase sempre homem, a mulher um pouco menos né, exercendo esse lugar na Mulher é cidade. culta, né? Ou então, no João Antônio tem as prostitutas, mas elas também ficam mais paradas dentro né, do ambiente ou Não, numa tanto que a casa. expressão mulher de rua é isso, né? A mulher de rua é a vagabunda, a prostituta, né? Enfim. Mas, ao mesmo tempo, nesse curso que eu estou dando agora na pós, eu resolvi explorar um pouco mais isso, da condição da mulher na rua, sabe? Porque se criou também essa mítica, porque é isso, né? Você vai estudar desde a modernidade, assim, a mulher fica em casa, porque o lugar da mulher é o doméstico, e os artistas da modernidade é que estão na rua. E aí você começa a investigar, né, a própria Pagua, enfim, e na Europa também, você vai vendo que tem uma série de mulheres na rua, sabe? Que estão ali com os homens das vanguardas, que estão ali pintando, criando também, e que foram um pouco não, né? Totalmente apagadas dessa história. E que, por outro lado, o relato do homem, né? Se você pega o Lima Barreto, João do Rio, falando também de autores que eu pesquiso, né? Sobre as mulheres que estão nas ruas, ou é como se fosse uma futilidade elas estarem ali, elas estão ali vindo vitrine, então isso é fútil, né? Ou elas são, assim, prostitutas, ou mulheres que não, enfim, né, são pobres, então não merecem a nossa atenção, e não e o flaner é aquela figura reflexiva, o artista que vai dialogar com outros homens que estão nas ruas, né? Então, eu acho que tem um livro que eu descobri, né? O livro já existe há muito tempo, eu acho, mas que eu encontrei agora há pouco, que é de uma autora americana, Lauren Elric, acho que o nome dela é isso, Lauren alguma coisa, que chama A Flanese, chama Flaneuse, né? Em francês, a Flanese. E ela vai fazer justamente essa pesquisa, né? E aí, se você pega em outros países, por exemplo, a Virginia Woolf, ela era uma flaneuse, totalmente, né? O Mr. Dalloway é exatamente isso, é uma mulher que anda pelas ruas. Só que a diferença que eu acho interessante, né, e que a gente tem que desacostumar o nosso olhar, é porque ela diz assim, né, vou comprar flores. Então, isso parece um gesto totalmente de futilidade da dona de casa, não sei o quê. E quantas vezes nós já saímos, né, com algum motivo, né, para comprar flores, E para fazer voltassem as alguma flores, coisa, né? não é? Para fazer alguma coisa, e na verdade a gente estava ali flanando, né? Então eu acho que isso faz parte também dessa construção da mulher na sociedade, ter que ter um motivo para sair de casa, enfim, né, ainda hoje. Na verdade, nós estamos observando também, trazendo material para casa e vivenciando essas experiências, né, de uma outra forma diferente dos homens. Então, não é encontrar uma duplicata do Flaner, né? É construir quem é essa escritora mulher que está nas ruas. Acho que a pergunta é por outro lado, entende? Sim. Não sei se alguém tem perguntas, alguém que está aí na sala, se alguém quer comentar alguma coisa, que agora a gente está indo para o final. Bom, acho que a gente conversou bastante, né? 2 horas aqui conversando por esse assunto é muito interessante, né, Giovana? Ainda mais que a gente está
nesse momento impedido de caminhar, de Cheio sair. de dores. A gente está As aqui, idosas estão cheias de dores. cheias das dores, né? Não podendo caminhar por causa do vírus, então falar sobre isso parece mais gostoso, né? A gente está falando de caminhar, se sentindo caminhar, enfim. Mas queria te agradecer muito, Giovana, pela fala, pela conversa, pela disposição, né? Agradecer a Cláudia, a Naira Naia, se ela estiver aí, todo mundo que está aqui com a gente no Zoom e no YouTube. Também queria agradecer muito. Não, eu que agradeço a todos vocês. É sempre bom, mesmo nesse momento. Eu acho que assim, a única coisa boa que esse momento nos trouxe, né, foi poder explorar essas ferramentas também para esses encontros, né, e a gente não fica tão distante um do outro, né, nesse momento da pandemia. Certo, então, gente, muito obrigada. Na quarta-feira que vem, nós estaremos de volta com a conversa sobre... Opa, agora já não sei mais qual é. Você lembra qual? Não é? Narcoliteratura. Narcoliteratura? Já é? Sim. Então, na próxima quarta-feira, a nossa conversa é sobre narcoliteratura. Estou muito curiosa para conhecer essa linha de força da literatura contemporânea. Quem vai conversar com a gente é a professora Ainhoa Vasques Merrias. Então, esperamos todo mundo aqui de novo na quarta-feira que vem. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada, gente. Até gente, quarta. Obrigada.